Boa tarde, ou bom dia para quem não almoçou, né? Bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma palestra do Projeto Saiba Mais. Eu queria agradecer a presença de todos que estiverem aqui e também aos que estão assistindo a gente pela transmissão da RTV. Então, nós vamos iniciar a atividade. A atividade hoje está organizada aí por uma fala, e a professora Diana já vou explicar e apresentar. Então, a fala da professora Diana deve ter uns 50 minutos, mas ela vai combinar com vocês a duração, e depois nós vamos abrir para perguntas. Então, é um espaço de diálogo, de construção. O projeto Saiba Mais, ele tem um objetivo de ser uma palestra pontual com um especialista na área, para que vocês pensem, aprimorem, tenham recursos para cada um melhorar, implementar mudanças na vida acadêmica, seja ela na relação da aprendizagem ou na acadêmica. Então, hoje a professora Diana, a gente ficou muito agradecido pelo aceite, ela ter vindo compartilhar com a gente muitos dos conhecimentos que ela tem construído ao longo da sua trajetória de carreira e vem contribuir por muitas das ações que aqui na Unicamp a gente faz indiretamente. Então, ela vem chamar a atenção para a participação de atividades que muitas delas existem na Unicamp, mas não com esse propósito, e aí a gente chama a atenção para a questão da empregabilidade, ela vai discutir com vocês com essa intenção, tá bom? Alguns assuntos aí mais da organização da atividade, está passando uma lista de presença, isso é muito importante que todos assinem. Essa lista serve também para os alunos que são alunos da AM e estão aqui assistindo a aula, tá bom? Nós acrescentamos o nome de vocês, é a mesma lista para não dar confusão. A gente está passando, tem duas listas, uma que vai começar aqui e outra que vai começar lá do outro lado, para não ter que ficar esperando pela questão do tempo. Então, peço que todos assinem, este é um instrumento muito importante. Amanhã, vocês vão receber um formulário online pelo e-mail institucional de avaliação da atividade e que a gente também pede sugestões de novas temáticas. A nossa atenção é, contem pra gente o que vocês querem saber mais, que temática vocês gostariam que eu e a Marilda, que está aqui também, que é a outra integrante da orientação educacional, nós vamos atrás dos profissionais para trazer para as atividades do próximo semestre. Ok? Além disso, vocês ao final, estão aqui a Larissa e a Érica, que são as estagiárias, próximo ao final elas vão distribuir um certificado para vocês de participação, alguns precisam apresentar no curso, e aí fica aí esse recado. Também não saiam sem pegar o certificado de participação. Ok? Então, queria agradecer inicialmente a professora Diana. Vou fazer uma breve apresentação, mas aí ela conta um pouco mais da experiência dela para vocês. E usem esse espaço de diálogo. Eu sei que é uma sala grande, com muita gente, que é difícil às vezes fazer perguntas, mas usem um pouco da experiência da professora Diana. Então, a professora Diana Vieira, ela é do Instituto Politécnico do Porto, lá de Portugal. Ela é doutorada em psicologia pela essa universidade e a tese de doutorado dela falou sobre transição do ensino superior para o trabalho. Ela recebeu o prêmio Agostinho Roseta, que é do Ministério do Trabalho e da Solidariedade em Portugal, e atualmente ela é pró-presidente, que seria a nossa pró-reitoria, da área de empregabilidade, alumni, além de ser vice-presidente do Instituto Superior de Contabilidade e Administração. Ela leciona em cursos de graduação e pós-graduação e tem investigado sobre empregabilidade, ensino superior, competências sociais e transversais, sucesso acadêmico e coaching. Autora de diversos livros, capítulos e artigos científicos, e ela coloca o saber da psicologia mais próximo das pessoas. Isso a gente mandou no e-mail também para vocês, que ela tem um site chamado Be You, Be More, que visa facilitar esse intercâmbio desse conhecimento da psicologia mais acessível às pessoas. Tá bom? Fiquem à vontade e que a gente tenha um bom dia. Obrigada, Luísa. Ora bem, bom dia a todos e a todas.
É com muito gosto que estou aqui na Unicamp. Vou falar devagarinho para todos me entenderem, embora eu também saiba falar o português do Brasil, mas acho que estou aqui em representação da minha instituição, do Politécnico do Porto, portanto vou falar português de Portugal. Ora bem, começo então por agradecer este convite, agradeço especialmente ao professor Figueiredo, coordenador do SAI, também muito especialmente às doutoras Adriane e Marilda, que trabalham na parte da orientação educacional do SAI, e à professora Sueli, que tem sido minha companheira de trabalhos, de investigação, sendo que esta já é a 4ª vez que eu estou na Unicamp. Então, ainda há pouco eu dizia que quando estou na Unicamp me sinto em casa, não é? A última vez que estive aqui foi nesta sala fazendo também, fazendo uma palestra, foi em 2011, portanto faz 5 anos que eu vim aqui fazer uma palestra também para estudantes da Unicamp sobre exatamente a inserção profissional e a transição para o mercado de trabalho. Agora, antes de começar, apenas 2 pormenores. O primeiro é o seguinte: os slides que vão passar aqui já estão disponíveis na internet, portanto vocês não precisam ficar escrevendo, passando as coisas que quiserem, porque já estão disponíveis na internet. No último slide tem o endereço, todos vocês podem ir lá buscar, tá bom? Esse é um primeiro aviso. O segundo tem a ver com o seguinte: eu vou falar um pouco, mas para mim o mais importante é, depois do que eu disser, ouvir as vossas questões e tentar ir de encontro a dúvidas que vocês tenham, porque, e se eu puder ajudar, obviamente, não é? Porque eu não podia falar de tudo, então eu selecionei algumas coisas e só peço que vocês escutem com atenção e, se forem surgindo dúvidas, vocês escrevam, porque no final eu vou estar aqui, eu estou aqui por vocês, não é? Portanto, aproveitem ao máximo a oportunidade e naquilo que eu puder ajudar e responder às vossas dúvidas, eu estou aqui para isso e é com muito gosto que faço isso, tá bom? Muito bem, vamos então começar. Uma vez que estão filmando, pediram para eu ficar aqui sentadinha. Então eu vou ficar aqui sentadinha, embora às vezes gosto mais de andar, mas desta vez vou ficar aqui mais parada. E então o que eu trouxe para vocês foi este tema, Preparados para Trabalhar, é o nome de uma investigação e de um livro que está online, também no site, no final vou mostrar para vocês. É gratuito, podem descarregar da internet, mas dentro deste estudo, que foi extenso, eu vou me focar neste aspecto, que é: conheça o que os empregadores valorizam e saiba no que investir durante a formação. Ou seja, quem é que aqui é estudante? Levanta o braço. Então, a maior parte é estudante, não é? Então, vocês ainda estão a tempo, é assim, o que é que vocês podem fazer ainda durante o vosso percurso académico, de forma a que depois seja valorizado pelos empregadores, não é? Mas antes de passar à conferência, ao conteúdo, eu só vos quero mostrar de onde é que eu venho. Portanto, a Adriane já fez o favor de me apresentar, mas só para vocês ficarem com uma ideia mais simples, mais clara. Portanto, eu trabalho no Politécnico do Porto, que é uma instituição de ensino superior pública, que tem 18.000 estudantes e 2.000 trabalhadores, entre pessoal docente e não docente, que são os servidores, né? E o Instituto Politécnico do Porto, que é na cidade do Porto, em Portugal, tem 7 escolas diferentes,
e dá formação em várias áreas, desde a saúde, a música, a gestão, o turismo, engenharia, educação. Portanto, temos uma formação muito diversificada em muitas áreas, em termos de graduação, pós-graduação, e pronto. Então, era isso que eu queria deixar para vocês, só para situar. A minha carreira é de docente, no entanto, nos últimos anos, e como a Adriane já falou, estou desempenhando cargos de gestão centrados no desenvolvimento da empregabilidade e da relação com os antigos alunos lá no Politécnico do Porto. Então, qual é a minha proposta para trabalhar convosco? Por um lado, começar por falar da empregabilidade e da inserção profissional. Muito rapidamente, o que é que nós, em Portugal, não é, no meu grupo de trabalho, entendemos quando falamos de empregabilidade ou de inserção profissional. Depois, vou passar para 3 perguntas que eu vou tentar responder. A primeira é: quais as competências mais valorizadas pelo mercado de trabalho? A segunda questão que eu vou tentar responder é: que atividades realizar durante o curso para desenvolver essas competências? E, finalmente, o que é possível fazer para potenciar, aumentar a vossa empregabilidade ou inserção profissional? Estou falando rápido, devagar? Está bom? Está bom assim? Ok. Então, vamos começar por falar da formação e do trabalho. No passado, então, se nós temos aqui esta linha da vida, não é? Infância, adolescência e vida adulta. E então, no passado, se pensarmos em meados do século passado, o que é que acontecia? O tempo de formação, ou seja, o tempo em que a gente estudava, era no máximo até a adolescência. O tempo de trabalho, o tempo da nossa vida que a gente dedicava ao trabalho, era até o final da vida. Não é? Nem havia aposentadoria, né? As pessoas trabalhavam até morrer, não é? E trabalhavam sempre na mesma coisa, ou seja, o tipo de trabalho que as pessoas exerciam era sempre igual. No presente, o que é que nós vemos? Vemos que o tempo de formação está mais longo e muitas vezes, e nós vemos aqui também nesta plateia, algumas pessoas que são muito jovens, mas também vemos algumas pessoas que já estão na idade adulta, não é? E que voltam para a faculdade para continuar a estudar, não é? Portanto, o tempo de formação hoje em dia aumentou. O tempo de trabalho, o que é que aconteceu? Enquanto antigamente nós tínhamos um emprego para a vida, hoje em dia isso cada vez é mais raro. Portanto, é natural que todos nós, e que vocês que estão estudando agora, passem por vários empregos ao longo da vossa vida, não é? E daí estas interrupções que surgem ali. Então, quer dizer que esta questão da empregabilidade ou da inserção profissional é algo que tem que ser trabalhado ao longo da vida, porque não é só escolher uma coisa e depois ficar a vida toda ali, certo? Depois, hoje em dia, já se nota também outra coisa. Há profissões que vão acabando e outras profissões novas que vão nascendo, não é? Então, muitas vezes nós temos a nossa carreira, temos um tipo de trabalho e depois temos que aprender, voltar a aprender para começar outra profissão, não é? Portanto, isso também é comum acontecer. E no futuro, como é que vocês acham que vai ser a formação? Acham que as pessoas vão ter que estudar mais ou menos do que agora? Quem acha que é mais? Levanta o braço. Quem acha que é menos? Vocês já sabem tudo, já não trago novidades. Então é assim, o tempo de formação, sem dúvida, que vai ser ao longo da vida, não é? O tempo de trabalho e o tipo de trabalho, não sei como é que vai ser, não é? Mas, sem dúvida, a aprendizagem ao longo da vida, ou estarmos sempre aprendendo, vai ser necessário, não é? E porquê? Porque nós vivemos nesta dita sociedade do conhecimento. Então, o que tem mais valor hoje em dia e cada vez mais no futuro é o conhecimento que nós temos.
E isso faz com que haja desequilíbrios constantes entre a oferta e a procura. Ou seja, o mercado de trabalho movimenta-se, altera-se. E estas transformações são cada vez mais frequentes. Não é? Daí que as pessoas tenham necessidade de atualização profissional, mas não só, também um desenvolvimento pessoal contínuo. Não é? E todos nós temos que saber de TIC, não é? Que é Tecnologias de Informação e Comunicação, todo o mundo tem que saber disso, não é? Em qualquer área. Também temos que ser capazes de nos relacionar com os outros, não é? As competências sociais. Temos necessidade de ser generalista, ou seja, saber um pouco de cada coisa, mas também ser especialista em algo, não é? Acrescentar valor, diferenciar-nos em algo no mercado de trabalho. E esta necessidade constante de inovar e de usar a criatividade na forma como trabalhamos, nos conhecimentos que adquirimos, etc. Então, vivendo nesta sociedade, em Portugal tem surgido muito a questão da empregabilidade. Inclusivamente, os cursos do ensino superior também são avaliados com base de indicadores da empregabilidade. A nossa questão é, o que é que significa isso de empregabilidade? Então, quando falamos neste conceito, aqui vocês usam muito essa palavra também, já está assim na boca do mundo, ou seja, os políticos já falam disso, todo mundo fala, também já está aqui. Então é assim, geralmente quando falam de empregabilidade, centram-se no indivíduo, não é? O indivíduo tem que ser empregável. Mas a gente não pode esquecer de uma coisa, que é o contexto também tem empregabilidade. E esta é uma ideia que muitas vezes não é veiculada. Ou seja, quando se fala em empregabilidade, centra-se muito no indivíduo, no que é que cada pessoa pode fazer. Mas a pessoa não vive num vazio, não é? E embora sendo eu da psicologia, sou da psicologia que também reconhece o papel do meio, do local onde a gente está na nossa vida, não é? E mesmo nas nossas variáveis psicológicas. Então, o que é isso desta empregabilidade do contexto? É a capacidade do contexto, de uma região, de um país, para criar emprego. Porque isso, óbvio, que vai influenciar a empregabilidade também do indivíduo, não é? Então, não podemos falar só do indivíduo. Quais são os fatores que influenciam a empregabilidade do contexto? Eu não vou desenvolver muito isso, mas eu vou-vos dar uma ideia, não é? Quer dizer, o estado da economia, quando a economia está crescendo, não é? Então, se o país está crescendo, surgem mais oportunidades de emprego. Se a economia está retraindo, surge menos, não é? Quem que vai atuar no contexto? São as políticas, não é? As políticas públicas poderão aumentar a empregabilidade através de várias ações, mas não somos nós, indivíduos, sozinhos, não é? Outro aspecto que influencia, obviamente, é os perfis mais procurados no mercado de trabalho. Mas há ainda muitos mais fatores que influenciam o contexto. No entanto, o meu foco é no indivíduo, porque é o que é que cada um de vocês pode fazer, certo? Mas é importante trazer este lado do contexto para a gente entender que há instâncias, não é? Políticas que podem atuar de maneira a melhorar os contextos onde nós vivemos e a melhorar a nossa empregabilidade. Ora bem, então, em termos da empregabilidade do indivíduo, nós entendemos que a empregabilidade é um conjunto de conhecimentos, competências e atributos pessoais que aumentam a probabilidade de obter um trabalho remunerado, mas não só, também de ter sucesso profissional. Portanto, a empregabilidade é algo que nos influencia ao longo da vida, não é? Que nos segue ao longo da vida. É uma questão que deve ser trabalhada ao longo da nossa carreira. E a empregabilidade não é sinónimo de ter emprego, porque às vezes, quando se usa este termo no senso comum, diz-se, aquela pessoa tem empregabilidade, então tem emprego. Não, a gente pode ter muita empregabilidade, mas não ter um emprego, ou ter emprego e ser pouco empregável, não é? O que está cada vez acontecendo menos, não é? E então, vamos nos focar aqui, não é? Quando falamos da empregabilidade individual,
Que conhecimentos é que vocês devem ter para aumentar a vossa empregabilidade, não é? Que competências é que aumentam a vossa empregabilidade? Que atributos, que características pessoais aumentam a vossa empregabilidade? E então vamos centrar nas competências, ok? Quando a gente fala de competências, é importante distinguir aqui, por um lado, as soft skills, que são as competências pessoais, portanto, a nossa capacidade de nos adaptarmos às diferentes situações, ou também as nossas competências interpessoais, que é a capacidade de comunicarmos com as outras pessoas, gerirmos os conflitos, não é? Portanto, toda esta capacidade de nos relacionarmos com os outros. Estas são as chamadas soft skills. As competências transversais são competências que são utilizadas e que são importantes para todas as profissões, ou para muitas profissões, independentemente da área, independentemente da graduação que vocês estão cursando, são competências que são importantes em qualquer profissão, certo? E então é assim, as competências transversais é um conjunto maior do que as soft skills, porque as soft skills são só pessoais e interpessoais. E, por exemplo, o domínio da língua estrangeira, vocês saberem falar o inglês, saberem falar espanhol, não é? Saberem falar francês, alemão, etc. Isto é uma competência transversal, porque podem usar em múltiplas profissões. Mas não é uma soft skill, porque soft é pessoal e interpessoal. E, no fundo, esta é uma competência técnica, mas é transversal, ok? Tal como as tecnologias de informação e comunicação, não é? Você saber trabalhar no computador é uma competência técnica, mas é transversal, não é? Não é uma competência pessoal ou interpessoal, ok? E então, é assim, temos as competências transversais, que são pessoais e interpessoais, também temos algumas competências técnicas que são transversais e depois há as competências técnicas específicas da área que vocês estão tendo formação, não é? E essas são as hard skills, não é? Soft quer dizer leve, não é? Hard quer dizer duro, não é? Na verdade, eu acho que as soft skills são muito mais hard to find, não é? E são cada vez mais, e já vamos ver o que é que os empregadores nos dizem acerca destas competências. E por isso é que eu trouxe aqui esta classificação para ajudar a perceber os resultados que eu vou mostrar para vocês. Tem alguma dúvida até aqui? Alguma questão? Não? Obrigada. Então, este estudo, o estudo Preparados para Trabalhar, foi um estudo muito extenso, que terminou no fim de 2014 e foi feito no âmbito de um consórcio que nós criamos lá em Portugal, que chama Consórcio Maior Empregabilidade. Então, o que é este consórcio? Todas as instituições de ensino superior de Portugal estão preocupadas com a empregabilidade dos seus estudantes e graduados. E então nós juntamos-nos num grupo de 3 instituições de ensino superior e trabalhamos de forma conjunta para tentar, fazemos estudos, fazemos intervenções, fazemos palestras, pronto. E este foi um estudo. Eu já estou a ficar assim com a voz, é do ar-condicionado. Mas os resultados que eu trago aqui para vocês são o dos empregadores. Não é? O que é que os empregadores disseram? E então vamos responder à primeira pergunta. Quais as competências mais valorizadas pelos empregadores? Então vamos ver qual foi a primeira eleita. Análise e resolução de problemas. Esta foi a primeira. A segunda, criatividade e inovação. O que é que vocês acham? São hard ou são soft? Quem acha que é soft? Quem acha que é hard? Ok, vamos ver. Adaptação e flexibilidade. Planeamento e organização.
motivação para a excelência e competências técnico-científicas da área. Então é assim. Que graduação você está fazendo? Na verdade, eu fiz engenharia. Então é assim, as competências da engenharia, não é? Como você chama? Então, as competências que o Renato adquiriu na área técnica da engenharia surge valorizado em 6º lugar, não é? Em 1º, 2º, 3º, 4º e 5º surgem as outras, certo? Não quer dizer que o Renato ser da área da engenharia não é importante. É, não é? Mas surge em 6º. Então eu trago aqui vocês desculpem, mas eu tenho este problema. É. Ó, e segura aqui que eu vou pegar um dropzinho. Então. Como eu sei que isto acontece, eu já trago sempre aqui um drops comigo. Vocês desculpem, não é o ideal falar a comer ao mesmo tempo, mas aqui é uma questão de necessidade. Então é assim, análise e resolução de problemas. Eu trago aqui as definições, eu já falei, no final eu vou dar os slides, eles já estão na internet, tem lá essas definições, então não vamos perder muito tempo aqui com isso, certo? Mas é só para vocês entenderem que quando nós passamos este questionário, que responderam quase 800 empregadores, de norte a sul de Portugal, nós não perguntávamos só análise e resolução de problemas, eles tinham esta definição. Para quê? Para todos os empregadores que respondiam entenderem o que é que a gente queria significar com aquilo. Porque eu tenho visto muitos estudos que dizem só análise e resolução de problemas e cada um interpreta da sua maneira. Da mesma forma que vocês aqui, a maior parte disse que era uma soft skill, mas ainda houve 3 ou 4 pessoas que disseram que era hard. Mas na maneira como nós fizemos, é uma soft, tá? Porque é uma competência pessoal. Fazer as perguntas certas para analisar várias faces de um problema. Ter esta tendência para questionar as suas próprias ideias e para questionar as ideias dos outros, não é? Então, para os empregadores, isto é do mais importante. Criatividade e inovação, criar novas soluções ou ideias no trabalho. Sugerir propostas inovadoras, portanto, trazer novidades, trazer mudança para o trabalho. Adaptação e flexibilidade, lidar bem com os imprevistos, não é? Quando nós trabalhamos, acontece muitas vezes situações que nós não estávamos à espera, não é? E então a gente tem que saber, não é? Se adaptar, ou em brasileiro, dar um jeitinho, né? Depois, planeamento e organização. Definir as tarefas, delegar, monitorizar, atualizar o plano, ou seja, planear, mas também de uma maneira flexível. Depois esta motivação para a excelência. A motivação para a excelência tem muito a ver com aqueles primeiros slides que eu mostrei para vocês, que é, por um lado, manter uma atitude positiva e persistente face às dificuldades, ser proativo na melhoria contínua, ou seja, tudo o que vocês façam o melhor que vocês conseguirem, mas em tudo. Tenham esse hábito. E isso é um hábito que se pode, se vocês já não têm, podem criar, não é? Depois, as competências técnicas e científicas é mobilizar conhecimento teórico e prático da sua área de formação. O Renato é da área da engenharia. Você, como se chama? Liz. A Liz. Liz é de que área? Eu faço mestrado em Química, sou graduada em Química. Então, a Liz é da área da Química, o Renato é da área da Engenharia. Então, assim, mobilizar os conhecimentos que vocês, cada um de vocês tem na sua área, não é? Um dado interessante que eu trouxe aqui para vocês é este. É que eu investigo esta área já faz alguns anos. E em 2004, eu fiz umas entrevistas só a 36 empregadores, portanto, uma amostra muito mais pequena,
E olha os resultados que eu tive. Então, já em 2004, já havia essa tendência, não é, dos empregadores acharem que, em primeiro lugar, o que eles queriam num graduado era que o graduado fosse responsável, autónomo e tivesse iniciativa. Em segundo lugar, o relacionamento interpessoal, a capacidade de se relacionar com os outros, adaptação, criatividade, interesse e vontade de aprender. O interesse e vontade de aprender, não é? É muito importante e vocês viram aqui. Nós temos que aprender ao longo da vida. Então, mostrar este interesse, não é? Que é algo que vocês, assim, todos vocês que estão aqui já estão mostrando interesse em aprender, não é? Algo de novo, ou ouvir algo diferente, que é o que este estudo conseguiu, não é? E, em sexto lugar, as competências técnicas. Só que em 2004, quem falava destas coisas era eu e as pessoas da psicologia da carreira, não é? Ou os pedagogos da carreira, não é? As pessoas dessa área. Nos mídias, não é? Na comunicação social, não se ouvia falar destas coisas. Hoje em dia, em Portugal, já se ouve, não é? E penso que aqui também, não é? Portanto, é interessante como, de facto, às vezes a investigação, não é, está além, não é, do que está se passando atualmente, não é? Então, eu trago aqui para vocês um outro dado deste estudo, que é assim, primeiro eu mostrei, eu respondi logo aquilo que vocês têm mais curiosidade, não é? Que são o que os empregadores valorizaram, não é? Então, eu mostrei logo isto para vocês. Mas depois eu achei interessante trazer até a 10ª, porque eram 21 competências, não é? E então tem aqui outras também, as línguas estrangeiras, o relacionamento interpessoal, o trabalho em equipe, não é? Nós sabemos trabalhar com os outros. E aqui temos as competências mais valorizadas pelos empregadores, as primeiras 10, e aqui os diplomados. Em Portugal, portanto, diplomados é sinónimo de graduados. O que é que os graduados disseram? Eles responderam em fases diferentes, em questionários diferentes, não é? Portanto, estes 6.400 diplomados também elegeram as mesmas 10 competências como as mais importantes. E este dado é muito bom. É sinal de que estes recém-graduados, porque eram recém-graduados, portanto, graduados até um máximo, até entre 1 e 4 anos, eles têm a noção também, não estão afastados do mundo do trabalho, do que os empregadores querem, não é? Eles tinham a noção também, elegeram, as primeiras 4 são as mesmas. E isso foi uma surpresa, porque ninguém estava esperando isso. Estavam esperando que a ideia dos empregadores era diferente dos graduados. Mas as primeiras 10, claro, houve aqui algumas mudanças de posição, não é? Mas é um pormenor, não é? Outro dado que eu quero trazer aqui também para vocês, não sei porque não está, desconfigurou aqui, mas não tem problema, vamos ver como aparece, é esse. A avaliação que os empregadores fazem dos diplomados. Então eles perguntavam assim, primeiro eu perguntava quais são os mais importantes, e depois dizia, você tem algum recém-graduado trabalhando junto com você? E então, se tem, como é que você avalia essa competência dele? Estão entendendo? E então é assim, a média, o 3 era o ponto médio, isso aqui devia estar aqui, não sei porque desconfigurou. Mas é assim, na verdade, nas 6 competências mais importantes, os empregadores avaliam um pouco acima da média. Então é assim, também não está muito mal o trabalho, não é, que nós em Portugal estamos a fazer com os nossos graduados, não é? Porque eles já são avaliados positivamente. Mas olha aqui o espaço para crescer. Tem muito espaço para crescer ainda, não é? Tem muita coisa para fazer. E então é assim, desse estudo, este estudo acho que traz boas notícias, não é? Que não há tanta desarticulação como muitas vezes se diz, que os empregadores, o mercado de trabalho e o ensino superior que estão completamente desligados. Claro que podemos nos aproximar mais, mas não estamos completamente desligados, não são 2 mundos completamente desconectados, não é? Então, isso é uma boa notícia. Outra boa notícia é esta, é que as soft skills não são inatas, não nascem conosco, ok?
E este é um dado muito importante, que às vezes as pessoas pensam que não é assim, não é? Outra boa notícia é que as soft skills são aprendidas e podem ser intencionalmente praticadas. Então é assim, independentemente da área de formação de cada um de vocês aqui nesta sala, naquelas 5 competências que são mais importantes no mercado de trabalho atual, todos vocês podem continuar a desenvolvê-las. É possível desenvolver. E não é preciso tirar um curso de graduação, não é? Porque é diferente de ser uma área técnica. Não é? Mas o que eu digo aqui é que podem ser intencionalmente praticadas. Vocês só podem melhorar as vossas soft skills se quiserem. Porque também não é assim por acaso. Tem que ter uma intenção, não é? Depois, as soft skills desenvolvem-se como? Como é que a gente vai desenvolver a soft skill? Como é que eu vou conseguir desenvolver a minha capacidade de adaptação, de flexibilidade, de comunicação com os outros? Como é que eu faço isso para trabalhar em equipe? É através da ação em contexto. E agora eu vou falar que ações e que contextos, não é? Mas é através da ação. Então é assim, desse estudo, o que é que eu fui ver? Eu separei os graduados em 2 grupos. Um grupo tinha participado em atividades extracurriculares, portanto, atividades fora da sala de aula, durante a graduação. Portanto, eles já eram graduados, não é? Mas eu perguntei, quando você estava estudando, você participou em alguma atividade extracurricular? E então, 45% da amostra tinha participado. Outra metade não tinha participado, certo? Então, que análise é que eu fui ver? Se as competências dos que tinham participado em atividades se estavam mais desenvolvidas, ok? E então vamos ver. Análise e resolução de problemas. O que é que eu encontrei nos resultados? Estavam mais desenvolvidas em quem participou em atividades extracurriculares. E é importante eu detalhar aqui isto para vocês. Estavam mais desenvolvidas mesmo controlando outros efeitos. Por exemplo, o tempo desde a graduação, se era homem, se era mulher, que idade é que tinha. Tudo isso, através da estatística, foi controlado, o que quer dizer, tirando o efeito do sexo, da idade, dos anos de conclusão do curso, ainda existe diferença entre estes 2 grupos, e existia, e são diferenças com significado estatístico, ok? E então é assim, na verdade eu fiquei muito surpreendida, embora eu já esperasse, mas não esperava assim tanto em termos de estatística, de ser mesmo uma diferença estatisticamente significativa. É assim, nas 6 competências mais valorizadas pelos empregadores, os graduados que quando eram estudantes tinham participado em atividades extracurriculares eram mais desenvolvidos. Então eu achei que este dado era muito importante de ser transmitido para os estudantes atuais, não é? No entanto, das 21 competências, esse grupo de graduados que tinham participado em atividades extracurriculares durante o curso, diferenciaram-se de forma positiva do outro grupo em 19 competências. Portanto, não foi só naquelas 10. De 21, em 19, eles estavam mais desenvolvidos. E agora, vocês podem perguntar. Quer fazer uma pergunta? O que exatamente são essas atividades? Você poderia dar um... É agora. Eu fico muito feliz quando isto acontece. Não é? Que é quando as perguntas são o que vai aparecer no slide seguinte. É sinal que eu organizei isto com lógica. Então, é assim, mas que atividades extracurriculares? E eu perguntei isso também, ainda bem, não é? Porque senão ficava... Então, vamos ver quais eram e vamos ver se vocês têm aqui também na Unicamp, não é? Estamos a falar
da realidade portuguesa, de norte a sul do país, porque foi um estudo, não é, que pegou muitas universidades e muitas faculdades. Uma das atividades foi o voluntariado. Eu não sei se vocês têm aqui ou não, mas nós temos cada vez mais programas de voluntariado. Eu penso que vocês têm aqui, eu acho que até já vi algumas. Então é assim, para além de vocês estarem nas aulas, não é, tem serviços que têm atividades em que vocês vão fazer alguma coisa gratuitamente por alguma causa, não é? Pronto. Depois tem a Associação de Estudantes, que aqui é aquele diretório académico, centro académico, não é? Portanto, é quando reúne os estudantes que representam os estudantes, certo? Portanto, esse tipo de participação também faz a diferença. Agora, claro, não dá para todos serem, não é? Porque são eleitos, mas tem outras coisas, não é? Tem o voluntariado também. Depois, outra coisa é o desporto, que é o esporte. Atlética. Então, é assim, grupos que participam em esporte, não é? Também são mais desenvolvidos, não é? E isto é extracurricular, não é? Vocês aqui também têm equipe de futebol da Unicamp, de vôlei, tem essas coisas também, não é? Outra coisa que nós temos em Portugal são as tunas. As tunas são grupos musicais, não é? Por exemplo, eu agora estava entrando aqui e vi capoeira, não é? Então, a capoeira é uma tuna. Não é bem, é diferente. Mas é assim, um grupo musical, não é? Um grupo que treina, não é? Que treina a música, que faz apresentações, não é? Portanto, são atividades, estas atividades que têm alguma continuidade, não é? E esses contextos, com a ação continuada, desenvolve as soft skills, ok? Outra, Erasmus. Erasmus é o nome de um programa de intercâmbio de estudantes. E então, vocês irem estudar para outro local, e nós, em Portugal, temos isso muito ao nível da Europa, não é? Então, por exemplo, ainda agora, vou partilhar com vocês a minha experiência enquanto mãe, não é? Então, eu tenho um filho que está estudando uma graduação e agora, o último semestre, ele está estudando no Porto, o último semestre ele foi para a Polónia. Então, está fazendo o último semestre do curso da graduação na Polónia, não é? E tem depois a validação dos créditos, não é? Então, assim, como eu estudo muito isto, logo que o meu filho entrou no primeiro ano, eu buzinei no ouvido dele. Tem que fazer Erasmus, tem que fazer Erasmus. Por quê? Porque eu sei que isso faz bem, não é? Para além das soft skills e da empregabilidade, é uma riqueza, não é? Mas mesmo que vocês não possam ir para o estrangeiro, mesmo que vão para outra cidade, não é? Também tem valor, certo? Outra, os estágios. Nós em Portugal, e penso que aqui também, há estágios que fazem parte da grade curricular, não é? Do curso. Mas nós também temos outra opção, que é fazer estágio mesmo fora da parte curricular. Por exemplo, estágios de verão. Há um programa nacional de estágios de verão, não é? Que quando estão nas férias podem fazer 1 mês, 2 meses de estágio, não é? Então, assim, quem fez estágio também está mais desenvolvido, não é? Depois tem outras atividades que eu coloco aqui como exemplos, não foi da investigação, certo? Dos estágios para cima, todas essas eram da investigação, mas é assim, cursos breves optativos, noutras áreas, não é? Por exemplo, um curso breve de comunicação, como falar em público, como procurar emprego, enfim, não é? Tudo que seja complementar, não é? Workshops, conferências, tudo isso ajuda. Aí, ficou clara? Respondi a sua questão, não é? Depois, outra parte que eu trouxe aqui para vocês, eu estava a dizer que não queria falar muito, não é? Mas acabei falando um pouco, né? Então, assim, os graduados que trabalham, porque assim, eu fui perguntar se eles
estavam trabalhando ou se estavam à procura de emprego, certo? E depois fui ver que diferenças é que eles tinham nestas competências. Então a pergunta aqui é assim, os graduados que trabalham diferenciam-se daqueles que procuram emprego, que ainda estão procurando emprego no momento do estudo? E então é assim, sim, eles são diferentes em 10 competências, daquelas 21, eles são diferentes em 10, com vantagem para quem está trabalhando, não é? E aqui a azul estão as top, não é? Aquelas 6 top, portanto eles eram diferentes nisso. Agora aqui é importante eu clarificar uma coisa. Eu não sei se eles conseguiram emprego porque tinham estas competências mais desenvolvidas ou se desenvolveram mais estas competências porque já estavam trabalhando, certo? Portanto, aqui não há uma relação causa-efeito, ok? Está ligado, agora, de que forma, não sei, tinha que ser outro recorte, outro estudo longitudinal para poder, não é? Mas é interessante isto, não é? Então é assim, já vimos esta questão das competências, não é? Vocês já têm aí uma noção de quais são as competências mais valorizadas e que influenciam a empregabilidade, mas também temos conhecimentos e atributos pessoais, portanto a empregabilidade não é só competências, não é? Há outras coisas que influenciam a nossa empregabilidade enquanto indivíduo. E então eu trago aqui só mais 3 ideias para vocês, que tem a ver com a empregabilidade. Então é assim, algo que vocês podem e devem trabalhar ao longo da vossa vida profissional é a vossa identidade vocacional. Cada um de vocês saber, a cada momento da vossa vida, responder a estas perguntas. O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu sou capaz de fazer? Não é? O que é que eu quero fazer? Responder a estas 3 perguntas, quem aqui sabe assim responder rapidamente a estas 3 perguntas, levanta o braço. Então, temos aqui uma pessoa, já é muito, hein? E nas minhas conferências, geralmente ninguém sabe responder a isto. Então, é assim, estas respostas vão se construindo ao longo da vida. E muitas vezes vão mudando. Lembram aquele primeiro slide em que tinha que o tipo de trabalho muda? Então, às vezes, a gente trabalha numa área e, de repente, aquela área já não está sendo boa, então temos que mudar, não é? E então a gente tem que repensar outra vez, ou construir outra vez a nossa identidade vocacional ou de carreira, não é? Então, é assim, isto influencia muito a empregabilidade, porque quando você sabe o que gosta, o que quer, muito claro, você foca mais. Então você tem mais probabilidade de conseguir, não é? Se está tudo muito na dúvida, é mais difícil. Outra questão é a adaptabilidade pessoal, que tem a ver também naquelas competências que já vimos, mas é a propensão para aprender, ou seja, nós temos tendência para aprender, vontade de estar sempre aprendendo. Cada situação que a gente vive, mesmo que seja negativa, pensar assim, mas o que é que eu aprendi aqui? Certo? Ter confiança nas suas capacidades. E aqui eu digo autoeficácia, porque no doutorado, da outra vez que eu estive aqui, estive a mostrar os resultados do doutorado, o que é que mostrava? Quanto mais confiante você tem na vossa capacidade para fazer as coisas, melhor o vosso desempenho. Não é? Mas esta capacidade, como é que se desenvolve? Na ação em contexto. Não é? Tudo isso é através da ação. Uma última coisa é o capital humano e social, que são as habilitações académicas, é assim, o que vocês estudaram, se tem graduação, se tem pós-graduação, em que área é, experiência profissional, portanto, quanto mais experiência a gente tem, mais fácil é também a nossa empregabilidade. E também a rede de conhecimentos. Quando eu digo a rede de conhecimentos, geralmente os estudantes dão risada, não é? Porque pensam, como é, em Portugal a gente diz cunha, aqui diz, por exemplo, se 2 pessoas estão num processo de seleção e entra o filho do patrão, como é que vocês falam? Pronto. Então, assim, quando eu digo que a rede de conhecimentos influencia a empregabilidade, não é nesse sentido, certo? É no outro sentido, é assim,
quanto mais pessoas vos conhecerem, não é? Quanto mais pessoas vos conhecer, quanto mais pessoas saber que vocês querem trabalhar aqui ou ali, mais probabilidade vocês têm de abrirem as portas, ok? Então, para terminar, é assim, o que é que vocês podem fazer? Como é que cada um de vocês pode aumentar a vossa empregabilidade individual? E então eu deixo aqui algumas sugestões, certo? A primeira é esta, aumentar o vosso autoconhecimento. Conhecerem melhor os vossos interesses profissionais, o que é que gostam, o que é que não gostam. Muitas vezes também é nas pequenas experiências de trabalho ou nas visitas às empresas que nós vamos percebendo se gosta, se não gosta, se isso é para mim, se não é, não é? Conhecer as vossas competências, os vossos valores, o que é mesmo importante para vocês quando terminarem o curso, quando forem trabalhar, o que é mesmo importante? Por exemplo, para algumas pessoas pode ser o salário. Então, assim, ter um salário alto pode ser a coisa mais importante. Para outra pode ser, por exemplo, viver perto dos pais, porque os pais estão, por exemplo, já doentes e precisam de apoio. Estão a ver? Portanto, é assim, o que a gente valoriza na vida profissional também pode ir variando ao longo do tempo. E é importante a gente ter consciência do que é importante para nós, não é? Ter objetivos, saber o que é que eu quero. Depois é assim, envolvam-se em contextos e atividades que potenciem as soft skills. Já vimos aqui vários exemplos, é assim. Eu conheço alguma das atividades do SAI e várias delas aumentam os vossos soft skills, não é? Por exemplo, aquele programa, como chama, o do Gervásio, que nome tem oficial? Oficinas de autorregulação. Oficinas de autorregulação, por exemplo, não é? Que vocês olham, que é isso, o que eu vou fazer aqui? Não é? Isso ajuda, não é? Intercâmbios, associação de estudantes, grupos desportivos, grupos musicais, workshops ou outro tipo de eventos que vocês tenham a oportunidade de participar aqui na universidade ou fora da universidade, não é? Não é só na universidade. Outro aspecto que é, mesmo quando vocês estão estudando, se puderem ter experiências profissionais ou pré-profissionais, como, por exemplo, voluntariado. Voluntariado, se for uma atividade sistemática, ou seja, se não for uma coisa só de um domingo à tarde, não é? Mas se for ao longo do ano, é uma experiência pré-profissional, não é? Porque já tem um compromisso, tem um horário, tem as funções, tem o trabalhar em equipa. Estão a ver? Tem muita coisa disso. Estágios, não é? Façam estágios. Trabalho esporádico, por exemplo, final de semana, não é? Trabalhar numa loja, no shopping. Não é? Muitas vezes os estudantes, pelo menos lá em Portugal, é assim, às vezes até têm trabalhos esporádicos que não têm nada a ver com a área de formação, mas que fizeram ao longo da graduação para ter mais algum dinheiro, para as férias, para comprar coisas, etc. E eles não colocam isso no currículo, porque vão dizer, mas para que eu vou colocar isso se isso não tem nada a ver com o que eu quero fazer? É um erro, vocês devem fazer, devem escrever no currículo, porque isso mostra, a maior parte dos empregadores, não quer dizer que sejam todos, mas a maior parte valoriza isso. Eu própria já fiz muita seleção de pessoal e a gente valoriza isso, porque já criou aquele ritmo, não é? Do horário, do convívio, até a própria resistência de fazer uma tarefa que não é muito atrativa, não é? Até isso tem o seu valor, porque assim, nenhuma profissão, nenhum trabalho tem só 100% coisa boa. Isso não existe, não é? Quando você encontra um com 90%, já é muito bom, não é? Mas não existe 100%. Então, esta nossa capacidade também de fazer coisas que a gente não gosta muito, faz parte de qualquer profissão, não é? Agora, o que é bom é quando a gente tem uma profissão que 90% a gente gosta muito, não é? Então, aí quase que a gente nem sente o tempo a passar, não é? Conhecer o mercado de trabalho. E este aspecto também tem a ver com aquela questão das redes do conhecimento. Vocês sabem que menos de 30% das ofertas de emprego que são criadas são divulgadas nos jornais, nos sites.
70% são as chamadas oportunidades ocultas. E isso acontece muito desde sempre, não é uma coisa de agora. Que é assim, eu tenho uma pequena empresa, não é? Quero alguém da área, por exemplo, da química, não é? Para trabalhar. Então, eu conheço a professora da Liz e digo assim, professora, me diz aí uma recém-graduada que eu precisava. Assim, a Liz, nossa, Liz é ótima. Senta sempre na primeira fila, muito interessada, não é? Participa. Então, é assim, manda ela vir falar comigo. Certo? E isso acontece todo dia, toda hora. Né? Então, assim, estas são as oportunidades ocultas, não é? E que são as que existem em mais quantidade. Então, quanto mais vocês conhecerem pessoas, as pessoas vos conhecerem, não é? Mais transmitirem o que é que vocês querem fazer, não é? Mais oportunidade vocês têm depois de aceder ao mercado de trabalho. Agora, esse é que é o último. Outra coisa importante é transmitir nas entrevistas de seleção, de emprego, não é? Evidências de que possuem as competências mais valorizadas. Não é? Por exemplo, vocês aqui souberam que a análise e resolução de problemas é uma coisa muito valorizada. Claro que os dados são de Portugal, mas se calhar não está tão longe porque está parecido com outros resultados dos Estados Unidos, da Europa. É natural que aqui também aconteça. Então, quando na entrevista pergunta assim, quais são as suas características, não é? Os seus pontos fortes, aí vocês podem falar assim, se for verdade, né? Porque se não for verdade não vale a pena. Então, assim, eu adoro desafios, resolver problemas, começar a imaginar a forma de, você adora isso, então e quando você fez isso? Aí vocês têm que dar evidências. Tem que dizer, isso aconteceu, por exemplo, quando eu fazia voluntariado lá na Unicamp, houve uma vez que aconteceu isso, e aí eu juntei com o pessoal e resolvi assim. Está entendendo? E vocês podem, com certeza, nas experiências que vocês têm e vão tendo ao longo da vossa graduação, vocês podem pegar nessas experiências e pensar o que essa experiência contribuiu para essas competências. E escrever isso, para ficar bem presente, para quando forem na entrevista, já sabem mostrar, não é? Outra coisa é agir de forma continuada e persistente na procura de emprego, não é? Procurar emprego é um processo que traz frustração. A maior parte das pessoas tem frustração. Isso faz parte do processo, não é? É importante continuar a ser persistente, não é? Outra coisa, aumentar as possibilidades de convívio com pessoas positivas, com pessoas apoiantes, que coloquem vocês para cima, né? Com vocês de pessoas alto astral, né? Ainda usa isso aqui, né? Alto astral, né? E falar, conversar uns com os outros, conhecer cada vez mais pessoas. E então é assim, vocês todos estão de parabéns. Não é? Eu não podia estar mais feliz do que ver aqui uma plateia cheia de gente, não é? Que veio frequentar esse evento. Não é? Então, todos vocês que estão aqui, reparem uma coisa, vocês estão em vantagem, não é? Quantos alunos tem a Unicamp? Então, vocês estão aqui, não sei quantos, vocês estão em vantagem dos 29 mil que estão lá fora, né? Por quê? Porque vocês já vão levar daqui uns conhecimentos, não é? Que se vocês depois quiserem ainda aplicar e estar atentos, não é? Vocês já estão em vantagem, não é? Então, estão de parabéns. Como eu tinha prometido, este é o site, não é? É um site pessoal, mas é um site que me motiva, por quê? Porque para mim só faz sentido na psicologia investigar se essa investigação reverte para as pessoas. E então, às vezes, é difícil transmitir tudo que a gente investiga e que pode ajudar as pessoas numa linguagem mais acessível, não é? E depois também, assim, eu não posso estar a minha vida toda fazendo conferências, não é? Então, fiz essa conferência aqui, não é? Saí do meu trabalho, do meu dia a dia. E então, assim, colocando mais recursos aqui, não é? Eu espero poder que o saber que eu vou construindo, que é um saber aplicado na prática, não é?
que chegue a mais pessoas. Então, é assim, vocês aqui podem fazer o download desse livro, do Preparados para Trabalhar, que é um e-book, é gratuito. Podem fazer o download dos slides. Quando vocês entrarem, logo na primeira página tem assim uma partezinha à direita com essa conferência. Vocês vão lá, clicam lá e podem fazer o download. E depois é assim, trago aqui uma novidade para vocês. Que eu estou quase terminando um livro que chama Empregabilidade e Soft Skills. Por quê? Porque o livro Preparados para Trabalhar, se vocês forem lá dar uma olhadela, está um livro um pouco pesado, um pouco de investigação mesmo. Mas eu, ao longo desses anos, fui preparando até os dados do meu doutorado também, que também tem lá o livro do meu doutorado, tentando traduzir, não é, um pouco, como eu fiz aqui, ou pelo menos tentei trazer para vocês aqui coisas práticas. Então, eu estou organizando esse livro que tem muita atividade. É um livro prático, mas no fundo tudo que aparece no livro é centrado na pesquisa, não é? Portanto, é fundamentado. Então é assim, se vocês quiserem se pré-inscrever só para receber a notificação de que o livro já está publicado, porque eu pedi na editora para fazer versão também online, porque eu sei que é mais fácil, não é, para chegar aqui no Brasil. Então, é assim, vocês colocam lá só o e-mail e quando sair o livro, é só um aviso, dizendo, saiu o livro. Então, aí depois vocês fazem o que vocês quiserem. Então, é assim, para mim foi muito bom estar aqui e agora passo a palavra para vocês. Assim, sintam-se à vontade para fazer a pergunta que quiserem, que eu estou disponível para vos ouvir, tá? Muito obrigada. Então vamos lá. A questão do trabalho durante a graduação, tem algum ponto assim, que isso pode atrapalhar? E segundo, na questão de ajudar, em que ponto você acha que pode atrapalhar? Vamos ver se a gente consegue mais 3 perguntas. Então, a primeira pergunta é a questão do trabalho até que ponto? E aí, depois eu ajudo, mas tem 2 especialistas, né? Então não podem falar você, mas Quais atividades a gente pode desenvolver, trabalhar esse lado do autoconhecimento, para se conhecer mais, que formas que a gente pode tomar para se autoconhecer mais e melhor? Atividades de autoconhecimento. A minha um pouco complementa a pergunta dele, o contrário, né? É a pessoa que depende de trabalhar durante o dia para se manter. Não tem esse tempo para participar das inúmeras atividades que tem no campo, né? Como que ela pode... Pessoas que já estão na condição de trabalhadores. Então, principalmente as pessoas que estudam à noite, né? Que precisam trabalhar de dia, né? Eu não tenho condição, não tenho tempo para participar disso. Eu acho que agora, complementando um pouco do que ele disse, se você pode compartilhar com a gente alguma experiência de currículos que integram dentro do próprio currículo ações de desenvolvimento de soft skills. Acho que a gente já tem bastante coisa para conversar. Podemos começar e quem tiver outras perguntas, aberto. Eu acho que complementa também, por isso eu insisti um pouco. Com relação à natureza das atividades extracurriculares, né, que também são chamadas de não obrigatórias. Aqui no Unicamp foram realizados alguns trabalhos em torno do efeito dessas atividades e a gente se depara com uma situação de tentar identificar o porquê que essas atividades funcionam, né? E aí você encontra algumas justificativas que vão em relação à natureza da atividade em si, mas tem outras coisas, por exemplo, o fato de serem atividades optativas onde o aluno escolheu fazer. E ele então se sente mais envolvido, então há um envolvimento maior do estudante. E por outro lado, um outro conjunto de situações que justificam, que é o contato direto com o corpo docente, um contato mais próximo, né? Então eu queria saber do teu trabalho, como é que você conclui, né? Porque aqui você apontou várias atividades que não, extracurriculares que não são caracteristicamente, digamos, acadêmicas,
A gente tem observado coisas semelhantes com o desenvolvimento de iniciação científica, de ser monitor, que são mais ligados ao acadêmico. Então, muito obrigada pelas perguntas. Vou começar então pelo início, não é? Que é se o trabalho durante a graduação não atrapalha, não é? É assim, tudo depende da área, da pessoa, não é? Da sua capacidade de trabalho e organização. Não há uma resposta única para essa questão. O que é que eu vejo enquanto professora, por exemplo, enquanto docente? E aqui pegando na questão do trabalhador-estudante, não é? Vocês aqui também falam de trabalhador-estudante. Assim, eu às vezes tenho trabalhadores-estudantes que até têm resultados de desempenhos académicos mais altos do que o estudante a tempo integral, não é? Então, tem de tudo, não é? Então, as pessoas não são todas iguais, não é? Agora, há aqui uma coisa que é, às vezes os pais não querem que os filhos trabalhem, se tiverem essa possibilidade, não é? De não trabalhar para não atrapalhar os estudos, não é? Mas se for algo contido, por exemplo, se for algo no verão, se for algo numa tarde de um final de semana, não é? Isso não atrapalha, não é? Mas cada pessoa também tem que saber medir até quando, não é? Até quanto é que pode ir ou não, não é? Portanto, é uma decisão de cada um, não é? De cada vida. Eu, da minha experiência, é assim, quanto mais fazemos, mais fazemos. Ou seja, às vezes um estudante a tempo integral tem muito tempo com bobagem, digamos, não é? Que se tivesse o tempo super ocupado, não é? Agora, claro que também é importante ter tempo para não fazer nada. Não é? Isso também é importante para a nossa saúde mental, não é? E então, quando se é jovem, isso é muito importante. Não fazer nada, não, eles que isso é mau, mas, por exemplo, estar com os amigos, lazer, enfim, isso é muito importante. Em relação ao trabalhador-estudante, é assim, quem tem que trabalhar durante o dia e estuda à noite, à partida não vai ter tempo para as atividades extracurriculares. No entanto, dentro dessas atividades também estava o estágio ou experiências pré-profissionais. Então, o que é que acontece? Um estudante que já trabalha já tem uma vantagem, pelo próprio facto de estar trabalhando. Nomeadamente em termos de gestão do tempo, que também era uma das competências, não é? Que era importante, não apareceu aqui, mas era uma que também estava lá. Um trabalhador estudante já consegue gerir muito melhor o seu tempo do que um estudante a tempo inteiro, não é? Portanto, é assim, eu só posso dizer que um trabalhador estudante já está fazendo, durante o dia, a extracurricular, não é? Pronto. Porque também ajuda, não é? A desenvolver essas competências. Depois aqui, que atividades para aumentar o autoconhecimento? É assim, nós, ao longo da nossa vida, nunca chegamos a nos conhecer a 100%, porque nós somos um mundo. Então, é assim, o que é que ajuda a gente a se conhecer? Há uma regra bem simples, que é a ação e a reflexão. Então é assim, agirmos e depois refletir sobre essa ação e depois voltar para a ação e refletir. Portanto, este jogo entre o que vocês fazem e o que vocês pensam sobre o que fazem, não é? Isso ajuda, não é? Outra coisa que ajuda é a relação com os outros, não é? A gente não se conhece no vácuo, não vivemos no vácuo, no vazio, não é? Nós vivemos na relação com as outras pessoas. Então é assim, pedir feedback às outras pessoas, não é? Muitas vezes até são os amigos que dizem, você é assim, você é desta maneira, é daquela maneira. Pensar assim, será que eu sou mesmo, não é? Não ignorar. Depois é assim, todas as ações que vocês façam na vossa vida, não é? Se vocês conseguirem refletir também sobre ela, vocês vão crescendo muito mais, do ponto de vista do desenvolvimento psicológico, da vossa capacidade de se perceber como é que vocês são, não é?
Por isso que eu falei, se vão agora participar em atividades extracurriculares, depois de participar, peguem um tempo para vocês para escrever sobre isso. O escrever ajuda muito. Nem que seja só falando vocês com o vosso umbigo, não é? Então escrever esta atividade, o que é que eu gostei? O que é que eu gostei mais? O que é que eu gostei menos? Que competências é que eu desenvolvi? Não é? Desta atividade toda, qual foi a situação, por exemplo, que eu posso levar para uma entrevista de emprego e dizer esta experiência foi boa porque aprendi isto, aprendi aquilo. Tá vendo? Então, assim, isto é um trabalho contínuo, não é? Não tem só uma coisa, não é? É um processo. Depois, só mais duas questões que têm a ver com o colocar no currículo ações para desenvolver as soft skills. Está ligada com a outra questão também. É assim, se nós temos uma grade curricular com uma disciplina de soft skills que é obrigatória para todos, não é? Então as pessoas não escolhem essas experiências. Se nós não temos para todos, algumas nem sabem que isso existe, não é? Vocês estão aqui, os outros 29 mil estudantes da Unicamp nem sabem da importância destas soft skills. Alguns saberão, não é? Mas muitos deles não vão saber, não é? Então, se nós tivéssemos uma unidade curricular, uma disciplina transversal no primeiro ano, por exemplo, não é? Agora é assim, chega a ter uma disciplina, não é? Não chega, porque as soft skills não se ensinam, aprendem-se, não é? É um pouco diferente. Claro que se tivesse uma disciplina já podia criar um espaço, não é? Pelo menos para chamar a atenção para isto, não é? Mas não é através de uma disciplina ou de um workshop ou dessa conferência aqui que vocês vão sair daqui com as soft skills desenvolvidas. Não, isso é um trabalho contínuo também, não é? Portanto, é assim, quanto mais... Lembram que eu falei que a competência, não é, se desenvolve na ação, no contexto, não é? Então, quanto mais ações em contextos diferentes, maior a probabilidade do desenvolvimento destas competências, desde que a pessoa queira. Tem que ter intencionalidade, não é? Então, é a junção destas coisas todas, não é? Aqui não surgiu nenhuma atividade curricular mais diferenciadora, respondendo à sua questão, porque eu não perguntei isso, não é? Eu perguntei que ações extracurriculares e foram estas que eles identificaram, não é? Agora, claro, se vocês puderem participar em pequenas experiências com os professores, projetos diferenciadores, não é? Muitas vezes os professores também chamam para participar numa pesquisa, não é? Enfim, aproveitem isso, porque lá está, também é um momento para vocês se darem a conhecer, não é? Quantas vezes os professores é que se fazem a ponte para o mercado de trabalho, não é? Porque alguém diz assim, eu vou falar com o coordenador do curso, me diz aí 2 ou 3 estudantes que você acha que são responsáveis, que sabem da parte técnica, mas que também são capazes de se organizar, etc. Se vocês já trabalharam com os professores conhecem-nos, não é? Claro, se forem desorganizados, é melhor ainda não ir. Não, estou brincando. Se forem desorganizados, vão, mas vão com essa intenção. Eu vou trabalhar a minha organização para ser mais organizado, não é? E vão com esse objetivo, não é? Então é assim, acho que tentei responder a todas. Foi um prazer estar aqui convosco. E ainda quer fazer mais uma pergunta? A respeito daquela lista, né, de características, tem um ranking, né, do que é mais preferível ou não pelos empregadores. Essa pesquisa foi feita em Portugal. E no Brasil existe um paralelo disso, porque é uma realidade socioeconômica diferente e tal, pode ser que hajam outras... talvez, eu não sei se vai ser observado o mesmo tipo de fenômeno, sabe, de valorização de soft skills. Em relação às pessoas que a senhora entrevistou, Diana. empregadores, eles eram mais de empresas grandes ou pequenas empresas? Em contrapartida, as características
características mais valorizadas, você tem uma ideia assim, de quais são os piores defeitos assim, brasileiros? Porque geralmente na entrevista de emprego eles te perguntam, né? Ah, me fala um defeito seu. O que realmente não pode ter. Assim. Bom, e a gente estuda muito isso nas nossas atividades de carreiras. Muito obrigada pelas perguntas, porque de facto isso é que eu gosto, não é? De conversar com vocês, não é? Mais do que estar aqui só falando, é tentar partilhar com vocês aquilo que eu penso, não é? Então, assim, em relação aos resultados no Brasil, que o Renato perguntou, eu não sei, não é? Quer dizer, com este formato, exatamente, não foi feito aqui, não é? Que eu procurei. Na revisão que eu fiz, o que eu encontrei foi, noutros países da Europa e nos Estados Unidos, esta tendência também, certo? Agora, eu não fiz nenhum estudo aqui no Brasil, mas do que eu leio, não é? Já há também esta tendência aqui. Porque a questão do mercado de trabalho, nós, o mundo, assim, nesta sociedade do conhecimento, estamos todos muito ligados. Então, há algumas coisas que a gente pode dizer que influenciam o mundo todo. Claro que cada contexto tem a sua característica, as suas características específicas, mas há uma característica do mercado de trabalho mundial, que é esta mudança acelerada das coisas, não é? Com a inovação tecnológica sempre chegando, não é? Com a economia de um país que nunca está isolada, não é? Quer dizer, a economia agora é algo global, acontece uma coisa no Brasil, influencia na China, influencia em Portugal, acontece a crise na Europa, não é? Com o euro, influencia o mundo inteiro. Então, é assim, esta interação de todos estes fatores económicos, não é? Até a nível mundial, fazem com que o mercado de trabalho seja esta coisa que se mexe, não é? Que está sempre se alterando. E então, as soft skills, como podem ser utilizadas em muitas profissões, no fundo são o que garantem mais a nossa capacidade para depois aprender algo técnico diferente, não é? Mas conseguir se adaptar melhor, não é? Então eu acho que cada vez mais vai ser assim, não é? Sermos generalistas, mas também especialistas, não é? E no generalista as soft skills ajudam bastante, não é? Agora atenção, a soft skill não é uma coisa, não é? Não é tipo que a gente vai no supermercado, vou levar essa, é algo que a gente vai trabalhando ao longo da vida, não é? Tá? Em relação às empresas, havia grandes e havia pequenas. Eu não trouxe aqui pormenores da amostra, não é? Porque achei que ia ser chato para vocês, não é? Mas tínhamos de várias áreas científicas, não, várias áreas de atividades económicas, de várias áreas e de pequenas empresas e grandes empresas. Estes resultados é da amostra toda. Mas eu estou fazendo alguns recortes, não é? Pensar nesta área, o que é que surgiu naquela área, mas é assim, o trabalho de um professor não é? Do ensino superior é assim, a gente continua sempre investigando, não é? Mas é muito pertinente essa pergunta. Agora, a pergunta que eu adorei. Qual o pior defeito, não é? O que é que não se pode dizer? É assim, se você ver aqui o nome do site, Be You, Be More, isso significa sermos nós próprios, não é? E sermos cada vez mais, mas sempre nós próprios, não é? Respeitando aquilo que nós somos, mas tentando melhorar. E então, esta é muito a minha filosofia de estar na vida, não é? E de trabalhar e de investigar. Então, assim, nunca que eu investigue coisas negativas. Eu investigo coisas positivas, então eu não perguntei qual era o pior defeito. Não é? Então, assim, em termos de investigação, obviamente, eu não perguntei, não é? Agora, é verdade que nas entrevistas para emprego, muitas vezes perguntam quais os seus pontos fortes, quais os seus pontos fracos, não é? Quais os seus defeitos, não é? Ou se quiser. E aí é de tudo, não é? Mas eu penso que aqui também, nós lá também fazemos a preparação para a entrevista, não é? E é assim, esta pergunta está relacionada com o autoconhecimento, não é? É bom vocês se conhecerem, porque assim, eu se souber, todos nós temos pontos fortes e fracos, não é?
Se eu souber quais são os meus pontos mais fracos, eu posso estar consciente deles e saber como trabalhá-los. Então, assim, eu não posso dar uma resposta para você, assim, objetiva, mas eu posso dizer assim, cada um de nós pensar nos pontos fracos que tem, eleger um e dizer o que é que já está fazendo para tentar melhorar. E então, numa entrevista de emprego, vocês podem dizer, o meu ponto fraco é esse, mas eu já estou fazendo isso, isso e isso e já melhorei um pouco. Porque assim, ninguém vai acreditar se vocês disserem que não tem ponto fraco. Não é? E se disserem, e se vocês disserem isso, vão pensar assim, esta pessoa é muito imatura, não tem autoconhecimento, não tem autocrítica. Então, é assim, é bom a gente ter autocrítica, saber, não é? Então, assim, é só essa resposta que eu consigo dar para vocês. Espero que seja útil. Então, as maiores felicidades para todos vocês aqui. Tá? E obrigada. Queria agradecer imensamente a professora Diana e a todos e desejar uma boa tarde para todo mundo. Obrigada.